Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje o Costurando com a Belinha recebe a Luciane. Muito obrigada, Luciane, por aceitar o nosso convite, tá? De estar aqui no Costurando com a Belinha. E hoje nós vamos ensinar vocês a fazer essa linda cestinha de Páscoa, gente. Olhem que coisa mais linda, né, Lu? Eu já agradeço, né, você pelo convite, fico muito honrada e, assim, eu acho que é uma oportunidade muito boa para os artesãos aqui de Marília. E é uma cestinha de Páscoa, ela é linda, que a gente pode oferecer de presente pondo bombom, mini ovos, ou mesmo para decorar a mesa com flores. Isso mesmo. E assim, é bem facinho de fazer, né, Lu? Vocês Bem vão ver. facinho. Vai pouquinho tecido, a gente vai passar várias dicas para vocês, tá? E também na descrição do vídeo vai ter o link do molde, tá? Então vamos com a gente aprender essa lindeza? Já vamos! Então, e para fazer essa lindeza, nós vamos utilizar um molde que está disponível na descrição do vídeo, tá? Ele conta com essa parte aqui, que é o corpo da cestinha, e essa parte aqui, que é o lacinho da cestinha. Olhem aqui, eu vou mostrar mais de pertinho para elas, né, Lu? Olhem que coisa Isso. mais linda, gente, que Então, fica. o molde é o corpinho e esse outro é o lacinho, tá? E para isso, nós vamos utilizar tecido, no caso 25 centímetros de tecido, uma vez na parte principal, que é o corpo, e no forro. Eu vou cortar esse molde sem, já tá com a margem de costura, então eu risco no tecido, né? E faço o recorte. E vou estabilizar ele numa manta, aqui no caso eu utilizei a R2. O tecido principal da estampa, né, Lu? Isso, estabilizo Estabiliza ele na manta resinada. 2 vezes no tecido principal e o forro sem a manta. E é bem legal, né, Lu? Porque a cada 25 centímetros, né, a artesã consegue tirar 3 peças lindas dessa, Três Lu. cestinhas. Olhem Então, que legal, gente. na verdade, a cada 25 centímetros de forro e 25 centímetros do principal. Então, dá 50 Isso. centímetros de tecido. Vamos Eu ver, vou ó, fazer mostrar 3. para elas no molde como que ela consegue aproveitar, né, Lu? Eu consigo aproveitar riscando dessa forma. Eu faço um risco aqui e o outro assim. E nessa parte que sobra, eu consigo Tirar riscar o lacinho. Então, né? tudo é aproveitado, né, Então, Lu? esse pedacinho de tecido eu utilizo para fazer o forro dessa peça. E um outro pedacinho desse no tecido principal. Olhem que bacana. Vai Já ficar faz uma a peça inteira. Fica uma peça linda e super barato, né? Super Dá pra barato colocar e bastante vendável. E bastante vendável, isso mesmo. Dá pra colocar um lucro bom, né, Lu? Exatamente, porque um ovo de Páscoa tá muito caro. E quem não quer ganhar uma cestinha assim? Imaginou você ganhar um presentinho assim, com chocolatinho? Gente, vai fazer muito sucesso. E também, aproveitando a dica da Lu, você pode colocar de decoração na mesa, né, Lu? Exatamente, ou até no seu lavabo, colocando aqui um aromatizador, o próprio sabonete líquido para a pessoa apertar aí dentro da cestinha mesmo, decorando a sua casa toda para Páscoa. Que legal, muito bacana essa dica, viu? Então, e aí, também para o lacinho, eu vou utilizar, né, o molde que eu cortei aqui, sem a margem de costura, porque ele já tá com a margem de costura, uma vez no forro, uma vez no tecido principal e uma vez na manta. E para finalizar o laço, eu vou utilizar aqui, ó, 8 centímetros por 5 e vou dobrar como um viés para fazer o acabamento do laço. Esse acabamento aqui, né, ó. Isso. Essa tirinha aqui para dar o acabamento, tá, gente? Posso utilizar esse tipo de acabamento ou mesmo uma fitinha de cetim, tá? Tá bom. Então, vamos lá? Então, vamos para a máquina. Então, agora nós vamos aqui para a máquina de costura. Então, a parte principal, 2 vezes já fixada na manta, né? Eu vou unir direito com direito do tecido. Aqui eu utilizo clipes, mas você pode usar o alfinete, aquilo que você achar melhor, né? Cada artesã tem um jeito de mexer com o tecido, de cuidar do tecido, de fazer a sua costura.
Mas aqui a gente une o direito com o direito para passar na máquina. Vou passar esta parte na máquina, deixando as orelhinhas. Então, só a parte que tá aqui com o clipe. O fundo, né, Lu? E a lateral, Isso, né? o fundo e a lateral. Depois eu fecho aqui a minha caixinha de leite, que tem 3 centímetros. Então, vamos aqui na costura. Então, sempre eu começo a minha costura, eu deixo aqui a distância do ponto na minha máquina, que é uma Brother, eu deixo no 3, tá? Ele não vai ficar tão fechado e também não vai ficar tão aberto. É um ponto médio, ponto né, que a médio. gente fala. Não é aquele muito apertadinho, mas é um ponto legal. Então, eu sempre começo um pezinho de máquina, faço um retrocesso, né, para poder deixar bem firme. E finalizo aqui também com retrocesso, no começo e no final da peça aqui. Lembrando que vocês não vão fechar a caixinha de leite agora, Ainda tá? não. Vamos fazer todo o contorno da peça. A gente, às vezes, acostuma com outra máquina, né? Então, eu tô bastante acostumada com uma máquina mais industrial. E, às vezes, a gente estranha um pouquinho quando pega doméstica. Mas são produtos que a gente consegue fazer, tanto na doméstica como na industrial. Isso mesmo. Então, fecho as 3 laterais, as 2 laterais e o fundo. Lembrando sempre de fazer um retrocesso. Que é para reforçar a costura. Para né? reforçar a costura. Eu gosto sempre de deixar o avesso assim, com acabamentozinho também perfeito, né? Porque a gente não gosta de coisa bagunçada. Então, a gente tira um pouquinho dos excessos da linha, mesmo ficando no avesso, né? A gente sabe que tá, para nós artesãs, que tá tudo em ordem. Isso mesmo. Então, eu fechei as 3 laterais, as 2 laterais e o fundo, aí eu fecho a minha caixinha de leite. Então, junto costura com costura, dos 2 lados. Para não forçar a máquina, sempre viro uma costurinha para um lado e o outro para o outro lado, que fica menos camadas, né? Então, não vai forçar a minha máquina. Muita gente costuma falar que tomba a costura, né, Lu? Que tomba a costura, isso, tomba a costura. Uma para um lado, outra para o outro, para não forçar a máquina. Na industrial é mais fácil. A gente passa por cima e vai, mas na doméstica a gente tem que tomar todo um cuidado. Então, começo sempre dando um retrocesso. Aqui eu sempre passo um pouquinho mais devagar, justamente para não forçar, né? Onde tem as costuras que eu já fiz. E finalizo com o retrocesso. Fecho o outro lado. Já tá quase pronto. Viu que facinho, gente? Muito rápido Nosso também, corpinho. né? Bastante rápido. Aqui onde tem mais costura, eu passo mais devagar. Finalizo com o retrocesso. Então, aqui, ó, o meu corpinho tá pronto. Olha só, já tomou a estrutura da minha cestinha, né? Faço a mesma coisa agora No forrinho, no né? forro, né? Eu vou unir direito com direito. Ó, quem tem prática, às vezes nem precisa pôr o clipe, tá? A gente já vai direto. Mas quem tá iniciando, que às vezes acha que o tecido vai escorregar, põe o clipe ou um alfinetezinho, tá? Aqui, diferente do corpo ali do tecido principal, eu vou deixar uma abertura aqui de uns 3 dedos, que é onde eu vou desvirar a minha peça, tá? Para poder fazer o acabamento final. Então, eu vou passar a costura nessa lateral.
Aqui, um pedacinho, deixo 3 dedos, outro pedacinho e fecho a outra lateral, tá? Então, eu não tô pondo clipe porque eu já tenho uma certa prática. Mas se você não tem tanta prática, põe o seu alfinete, seu clipe, tá? Para poder facilitar. Aqui, como eu vou deixar a aberturinha, eu dou outro retrocesso, porque na hora de desvirar, ela pode abrir a peça. Aqui a mesma coisa. Vamos arrumar aqui que tá um pouco torto. Então, aqui a mesma coisa, dou um retrocesso. A Vanessa já vai ficar craque nas costuras, né, Vanessa? Já tô aprendendo, já. Já já ela nem vai chamar mais as artesãs. Não, de jeito nenhum. Não, a gente gosta de estar aqui. Não, que é isso? E querendo falar, reforçar, né, que as nossas portas estão abertas para você, artesã, que deseja vir aqui, né, passar o seu conhecimento, ensinar uma peça linda, divulgar o seu trabalho. É só vir aqui na Belinha Tecidos, né, Lu? Ah, e aqui é muito gostoso. É um lugar bastante aconchegante. Quem não conhece, venha conhecer, porque é muito gostoso. Além do cheirinho maravilhoso que tem nessa loja. Então, aqui, ó, fechei, né, as laterais e o fundo. Eu deixei uma abertura para poder desvirar a peça depois. Agora, o que eu vou fazer com esse forro? Eu vou vestir a minha peça. Como que eu vou vestir? Vou vestir, não. Eu não fechei aqui, ó, a caixinha de leite. Ah, esqueci. Então, eu vou fechar a primeira caixinha de leite antes de vestir a minha peça. Senão vai ficar 2 buracos abertos do lado. Isso mesmo. Né? Então, tomba a costura de um lado e do outro. Faço aqui o fechamento da caixinha de leite. A minha máquina, às vezes, se eu não ponho ela no meio do tecido, ela engole a pontinha. Como eu falei, quando a gente acostuma com uma máquina, a outra acaba ficando estranha para nós. É porque a Lu tem a industrial, né, Lu? Que você faz encomendas, né? Inclusive, ela Sim. aceita encomendas, viu, gente? E nessa época a gente faz bastante encomenda, viu? Faz muitos produtinhos lindos, né? Bolsas, kits de bebê, necessaire, kits de higiene, vixe, bastante coisas. Depois a gente vai deixar também o arroba dela, né? Do Instagram dela. Vocês vão lá conhecer o seu trabalho, conhecer as peças dela, se inspirarem, que é bem legal, viu, gente? Vocês conhecerem o trabalho de outras artesãs. É bom pra gente se inspirar, né? Essa cestinha mesmo. Não é uma ideia minha, né? A gente pega inspirações e acaba modificando algumas coisinhas, né? Então, assim, é muito bom. As artesãs, assim como eu, gostam muito de visitar o Instagram, o Facebook de outras artesãs. Então, agora sim, fechei a caixinha de leite. Agora sim eu visto o corpinho que já tá pronto. Ele é exatamente do mesmo tamanho, né? Então, para eu poder fazer o acabamento não, para eu poder unir o forro com a parte principal do corpo, tá? Então, vai ficar um composê bastante bonito aqui. Eu uso 2 tecidos diferentes, ou se eu não quero usar os 2 diferentes, eu posso usar até os mesmos tecidos, tá? Mas é legal que fica um composê bem legal. E dá um destaque, E dá um destaque. Você pode utilizar, se eu vou usar na decoração, eu posso utilizar o tecido que eu utilizei na toalha, né? Então, eu consigo fazer esse jogo, essa brincadeira com acoplando naquele jogo de jantar que eu vou servir. Que legal, né? Então, aqui a gente vai unir, então, costura com costura. E assim em toda a volta.
Aqui tá um pouquinho maior que eu cortei o de baixo. Como eu fixei na manta, eu cortei um pouquinho maior, tá? Por conta de fixar na manta. Mas, como eu falei, não precisa cortar com margem de costura, ó, tá vendo? Aqui tá bem rente no risco que eu fiz, tá? E a gente acaba depois compensando aqui e refilando o excesso. Então, eu fixo tudo. Lembrando sempre, costura com costura, né, nas duas laterais. Aí não tem segredo, né, Lu? Aqui não tem Só segredo. passar a costurinha Aí pra fechar. vou passar a costura, não vou precisar deixar a aberturinha, porque eu já deixei aqui no fundo. Esse eu gosto de fixar, mesmo tendo experiência, porque às vezes você mexe de um lado, ele vira. Né? Sai Então, do eu já outro deixo lado. mais, um pouco mais firme aqui pra eu poder costurar. Ainda mais quem trabalha com a máquina industrial, ela dá uns trancos, né? Ela é rápida, Ela né? é rápida. Então, às vezes você não tem tempo nem de pensar em reposicionar o tecido, ela já foi. Então, começo sempre com um retrocessozinho, não precisa ser grande. E vou fixando aqui, utilizando, às vezes, um pezinho de máquina ou até menos, tá? Eu tô pondo aqui, ó, bem na pontinha. Então, meu tecido de baixo tá um pouquinho maior, como eu falei. Então, aqui no de cima eu tô indo bem na pontinha, tá? Vou fazendo todo o contorno. Às vezes eu ergo assim pra dar uma arrumada na peça, porque ela pode mexer, ainda mais que a gente tá fazendo curva, né? Ela pode sair um pouquinho do lugar. Chegou aqui, eu viro. E uma dica, né, Lu, é sempre virar com a agulha abaixada, né? Sim, com Porque a ela agulha prende o abaixada, tecido. porque ela segura o tecido. Se eu erguer, ela vai sair do lugar onde terminou a costura, para começar o outro lado. Tá vendo? Quando ele enruga um pouquinho, eu arrumo, eu ergo o pezinho para poder arrumar. Às vezes numa curvinha, assim, ó, ele vai enrugando, né? Aí eu ergo para poder reposicionar o tecido, tá? Aqui eu não preciso ter pressa, eu vou devagar, né? Pra ir fazendo, pra ir pegando tudo certinho, ficando mais alinhado possível. Tá quase terminando. Quase terminando. A industrial já tinha comido até o dedo. Opa, não tinha nem... Eu tô aqui com o pé no pedal e ergui o negocinho. A gente querendo fazer mais apressado, né? Precisa ter pressa, né? Uma pecinha delicada, facinho de fazer. Olha, aqui ficou até uma falhazinha. Depois eu volto ali pra gente refazer. Agora que eu apertei o pezinho e ergui Estamos chegando no final. Dei a volta toda. Chegando no final, finalizo sempre com retrocesso, assim como eu comecei, né? Então, faço um pequeno retrocesso. E tiro a minha peça. Eu vou voltar aqui, ó, porque ela deu uma falhada, como eu pisei ali, né? E ergui a agulha, o pezinho, ela deu uma falhada.
gente tem que ver para ficar bem certinho. Então, começa um pouquinho antes do acidente e vou novamente. Feito isso, eu vou refilar a minha peça. Eu sempre costumo utilizar, Vanessa, nesses casos, quando tem curva, A tesoura eu de utilizo picotar, né? a tesoura de picote. Mas se você não tem, você pode fazer os piquezinhos. Vai dando vários cortezinhos, né, Lu? Isso, vários cortes aqui na volta toda. Uhum. Mas a tesoura de picote, ela facilita, né? Porque ela fica um acabamento melhor depois, quando eu desviro essa peça. Né? Então, como tá bem rente, eu tô cortando pouco, né? Tem algumas partes que tá um pouco mais. Então, aqui eu tô cortando bem pouquinho, só para ela ficar picotada mesmo, né? Para poder ficar a curva bonitinha. Porque aí não fica sobrando tecido, na hora que faz a curva, Exatamente. Né? E nessas pontas aqui, ó, vou refilar tudo com a tesoura de picote. Nessas pontas da orelhinha, eu dou um piquezinho assim, ó. Retinho. Bem pertinho aqui da minha costura. Porque ele também vai ficar bonito a hora que eu for virar minha peça. Vai deixar vai bem ficar pontudinho, bem né? pontudinho. Então, aqui eu refilo inteirinho. Lembrando que eu tô refilando pouco, porque eu não posso cortar a costura, né? E o tecido da parte principal do corpo, ele tá maior, porque eu deixei uma margem de costura maior. E o do forro não tem tanto. Então, por isso que tem aqui mais parte do tecido principal que eu tô cortando, não o forro. Corto tudo aqui, lembrando sempre de cortar a pontinha da orelha. E finalizei o corpo da minha cestinha. Aí eu desviro pelo corte que eu deixei, com cuidado, né, para eu não esgarçar o tecido, né? Lembrando que eu dei um retrocesso, mas se eu forçar demais, eu posso rasgar o tecido. Isso. Né? O tecido de algodão. Então, eu vou devagar desvirando essa peça. Então, desvira a peça toda. Eu costumo, para essas partes bicudas, pontudas, até cantinho de nécessaire, eu utilizo uma agulha, assim, de tricô, com a pontinha bem arredondada, né? Para poder formar o biquinho, os cantinhos da minha nécessaire. Então, eu lanço mão desse artifício aqui, ó. Desvirei ali um pedacinho, eu vou com a agulha, ó. Que legal. E consigo fazer aquele biquinho que eu cortei, ó. Por que que ela tem que estar arredondada assim? Senão ela vai furar o tecido, Senão vai furar né? o tecido. Se eu colocar muita força ali, eu passo o tecido. Então, é com delicadeza. Então, eu passo em toda a lateral arredondada, no biquinho. Quando é necessário, eu passo nos cantinhos, né? Pra ele ficar bem certinho. Essa parte da orelhinha é um pouco chata de virar, porque ela é estreita, né? Embaixo. E com essa agulhinha, ó. Fica mais fácil, facilita. Né? Porque o dedo às vezes não entra. Verdade. Né? Bem e a legal agulhinha essa dica. entra. Então, tenham sempre assim, algumas coisinhas assim, para facilitar. Aí, desvirei a minha peça. Ela ainda tá aberta lá no fundo, ó. Né? Aqui, eu vou passar um presponto em tudo, toda a lateral. Vou deixar bem certinho aqui. Que é pra dar o acabamento, Pra né, dar o Lu? acabamento final. Então, se eu tenho prática, eu vou na mão mesmo. Se eu não tenho prática, eu ponho os clipezinhos para poder posicionar o tecido do forro no tecido de fora, né? Deixar bem certinho. Então, aqui não tem segredo, né, Lu? Não Só tem passar segredo. o pespontinho, um pezinho de máquina ou pezinho de menos, né, da sua máquina, preferência. Sim. E fechar o fundo, né? Isso. Ou você pode fechar na própria máquina,
ou com pontinho invisível. Uhum. Então, nós vamos passar o pespontinho aqui, né? E já voltamos para ensinar você a fechar o fundo. Então, gente, aqui nós fechamos toda, passamos o pespontinho aqui na volta toda, né, do meu trabalho. E o fundinho aqui tá aberto ainda, ó. Então, a gente pega aqui, como eu disse, pode ser fechado ou num pontinho invisível ou na própria máquina, tá? Então, aqui eu vou optar por fechar aqui na máquina mesmo. Mas se eu tenho o costume, o hábito de fechar no ponto invisível, eu gosto mais, pode ser no pontinho invisível, tá? Fica a gosto de cada um. Então, faço aqui, começo sempre com retrocesso. E sigo a costurinha até a parte que tá abertinha ali. Termino também com outro retrocesso. E aqui nós fechamos o fundinho da minha peça. Agora ela tá toda acabadinha, tá? Agora nós vamos fazer o lacinho para poder finalizar essa peça formando a orelhinha do coelho, tá? Que lindo, gente. Então, ela vai ficar assim, daí você vai pôr o mini ovo, bombom, a sua florzinha e o que você pensar em colocar aqui dentro. Ah, se eu vou dar de presente para alguém que não pode comer chocolates, posso pôr sabonetes, né, em formato de ovos. Quem Isso, sabe? bem legal. Ótima ideia, ótima Né? dica, Tá de né? dieta, não pode, vamos pôr outra coisinha ali para decorar. Outro presentinho. Outro presentinho. Então, só vamos explicar aqui do lacinho novamente, né, Lu? Então, aqui, ó, o lacinho, eu vou utilizar o moldezinho que tá aí na descrição do vídeo, né, o lacinho do coelho. Vou riscar uma vez no tecido de forro principal e um pedacinho do tecido principal, né? Vou passar uma costurinha aqui contornando tudo, não vou deixar aberturinha nesse laço, que depois eu vou ensinar vocês como eu vou desvirar, tá? Então, faço a costura toda aqui na volta. Como eu falei, não precisa ter margem, ela já tá com margem de costura, né, o meu molde. Então, eu posso costurar bem em cima do risco. Você cortou um pedaço, né? Tipo um quadradinho de tecido, Sim, né? é a sobrinha que A ficou ali sobra. entre o recorte que eu fiz do corpo do coelhinho, da cestinha. É a sobrinha, dá até para fazer 2 laços com a sobra. Nossa, Né? então rende bastante. Rende bastante. De repente, eu tenho uma outra peça que eu coloco um lacinho, eu já guardo essa partinha, eu já deixo o lacinho pronto, ou mesmo para embrulhar o presente. Faço o lacinho com a mesma estampa. Ah, para pôr na sacolinha, né? Isso, na sacolinha, na sua embalagem de presente. Que legal. E se eu prefiro um lacinho menos, mais leve, né? Que aqui a gente vê que ele fica bem grossinho com a manta. Então, eu prefiro mais leve. Eu posso usar aqui um feltro, que ele não fica tão grosso. Tem a manta jade também, ou né? a manta jade, exatamente. Que ela é só para dar uma estruturazinha, né? Mas não deixa firme, né? Que é bem legal também. Isso. Então, aqui mais uma vez eu uso a tesoura de picote, vou refilar o lacinho todo. Percebam que eu ainda não deixei abertura para desvirar esse laço. Tá? Porque eu vou cortar. Ela vai ensinar o pulo do gato. Vou ensinar o pulinho do gato aqui. Né? Fala, mas como que vai desvirar isso se ela costurou inteiro? Vocês vão ver. Então, refilo tudo aqui. E com abridor de casa aqui, ó, eu vou cortar toda essa parte aqui, pegando só um tecido. Lembrando que aqui tem 2 tecidos, um de forro e um principal. Então, eu faço uma abertura aqui, me certifico que tá só o de cima mesmo.
e faço uma abertura nele inteiro aqui, ó. Por quê? Depois eu vou esconder o pedacinho que eu pedi para vocês cortarem, de 8 por 5. Então, aqui eu viro. Né? Que eu nem preciso tomar cuidado, porque ele tá rasgado mesmo, o tecido. Né? Então, aqui já não precisa ser tão cuidadosa assim. Mas não preciso também acabar de rasgar tudo, né? Então, vou desvirar o lacinho. É mais difícil, porque ele é uma peça pequenininha. Mas a gente consegue desvirar. Vou utilizar aqui a minha agulhinha, que eu utilizo para sempre desvirar as peças, né? Passo assim, ó, que ela vai sempre desvirando. Já estamos terminando a nossa peça. Aqui tem duas opções. Eu posso ou fazer um pespontinho aqui na volta toda, que fica bem bonitinho, eu gosto mais, ou posso fechar ela assim também, tá? Eu opto sempre pelo pespontinho aqui. Então, vou lá na máquina, aqui rapidinho, ó, eu consigo passar uma costurinha. Eu deixei num pontinho mais fechado, mas vocês optam pelo que vocês preferirem, né? Um pesponto geralmente é um ponto mais aberto, mas aqui eu deixei mais fechado mesmo, foi de propósito. Então, fiz aqui, ó, finalizei aqui. Aqui atrás continua aberto, né? Então, a gente tá com ele aberto aqui. Aqui, eu utilizo de 30 a 35 centímetros de fita. Então, aqui tô com 30 centímetros, é um pedacinho que eu tinha. 32 centímetros eu tenho nessa. E eu vou fechar esse laço para depois fazer o acabamento. Então, como que eu vou fechar? Eu passo aqui e dou um nozinho. Aqui ele já vai formar o laço. E eu vou utilizar essa fitinha aqui para eu poder... A Vanessa já ia me ajudar aqui, mas a artesã a gente já faz assim, já dá um ó. jeitinho. A gente mesmo já segura o nó e vai bola para frente, né? Então, aqui, ó, eu já faço o lacinho e essa parte vai ficar de um lado pro outro, para eu poder depois amarrar aqui atrás na minha cestinha. Ah, que legal. Tá? Então, ó, se eu quero deixar o acabamento com a fitinha mesmo, aqui já tá feito. Posso pôr uma fitinha mais grossa, porque aqui atrás ainda tá aberto, né? Então, se eu quero um acabamento melhor, põe uma fitinha mais grossa e eu consigo deixar ele finalizado assim. Se não, vou pegar aquela partezinha, né, de 8 centímetros por 5, vou dobrar igual viés. Dobra ao meio e depois ao meio de novo, Isso. né? Só para fazer o acabamento. Passo uma costurinha nas duas laterais. Para ficar bonitinho. Aqui eu nem preciso dar retrocesso, porque eu vou cortar depois um pedaço ali, tá? Então, eu só vou utilizar, na verdade, o meinho disso, tá, gente? Eu dei toda essa medida 8, mas na verdade eu nem utilizo os 8. É um pedacinho do tecido que sobrou, você só faz a pra tirinha. dar a voltinha lá, né? Isso. Que essa tirinha, onde que eu vou pôr? Fazendo essa volta do laço, né? E como que eu vou pregar ela aqui atrás? Nessa minha máquina doméstica, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer uma costurinha aqui. Então, na máquina industrial é mais fácil. Mas, eu não tenho máquina industrial. Então, eu faço um acabamentozinho dessa forma. Posso pegar uma cola de silicone líquido
ou mesmo a cola quente, ou essas colas, né, de artesanato. Né? Cola universal, Isso. Né? Qualquer tipo de cola, né? De Faço artesanato. qualquer tipo de cola de artesanato. Põe um pinguinho aqui. Bem pouquinho mesmo, viu, gente? Posiciono a parte de baixo ou a de cima, tanto faz. E o outro pinguinho para fazer o acabamento final. Porque essa parte vai ficar coladinha lá na cestinha, vai ficar bem rentezinha a cestinha, então nem vai aparecer, tá? Opa, acho que eu pus cola menos, né? Mas a gente posiciona aqui com a cola, segura alguns minutinhos, a cola quente está pronta, o lacinho. Aqui eu só vou juntar a orelhinha pra frente, o forro pra frente, pra dar o contraste, né? Porque se eu colocar assim, tanto faz, porque a frente vai ficar onde você posicionar a sua orelhinha e onde você achar mais legal. Eu prefiro assim, o forro dando contraste pra frente. E, que você fala contraste com o lacinho, contraste, né? Com a cestinha mesmo e com o lacinho. E com o lacinho também, porque se eu colocar assim, ó, ele não vai dar tanta... Isso. Não vai aparecer tanto, né? Então, eu gosto de colocar o forro pra frente, que o meu lacinho vai aparecer mais. Ah, tá. E aqui, eu só junto a orelhinha. Se eu tenho essa dificuldade de juntar, sou iniciante, não consigo juntar dessa forma. Posso dar uns pontinhos aqui com a mão, aqui também, e depois eu junto. Ah, já tenho um pouquinho mais de prática. Ou nem tenho prática, mas quero já fazer direto. Eu posiciono e depois eu vou acertar. Vai acertando, né? Então, eu posiciono aqui. Atrás, eu vou dar finalizar com um lacinho, né? Então, se eu quiser depois tirar para lavar, facilita essa questão do lacinho. Então, finalizei com um lacinho aqui atrás. E aqui, eu acerto a minha cestinha. Ah, quero a orelhinha um pouco mais curta, eu puxo um pouco mais para baixo, para dar mais abertura aqui. Quero uma orelhinha mais comprida, eu puxo mais para cima. E também eu posso ajustar o molde, tá? Nessa questão. Ah, quero uma orelhona grande. Então, eu posso ajustar o meu molde, refazendo essa parte da orelha, tá? E assim também no tamanho. Ah, eu quero uma cesta maior. Então, posso utilizar o molde fazendo uma cesta maior. Nada me impede. Ah, sim, tá? Legal. Então, se eu quero pôr um ovo mesmo de Páscoa dentro dessa cestinha, posso refazer o molde. Então, aqui, ó, finalizamos a cestinha. Não falei, mas se você tem uma etiquetinha e quer colocar... Aqui, a Lu colocou a etiquetinha dela aqui, né, Lu? Isso. Na frentezinha. Seja assim, ó, tipo bandeirinha. Eu teria que ter colocado lá na hora da costura, né? Ou essa que eu coloco depois, né? A gente já costura aqui ou do lado, onde você preferir colocar a sua etiquetinha. Eu costumo usar bastante essa que eu mesmo coloco, ou aquelas termocolantes, né? Então, aqui, ó, é uma opção ótima para Páscoa, que tá chegando, né? A gente tem muitas opções de tecido maravilhosos aqui na Belinha. E o legal, né? Obrigada, Lu. E o legal, né, que é fácil de fazer e rápido, né, Lu? E barato. E barato. Então dá tempo de vocês fazerem para presentear, para estar vendendo, né? Porque ainda acho que o pessoal não se tocou ainda que a Páscoa tá chegando, né? Como esse ano a Páscoa é um pouquinho mais para frente, né? As pessoas estão deixando mais para frente, né, para pensar na Páscoa. Mas, ó, tem um mês ainda que dá para vocês trabalharem bastante, né, Lu? Ó, e fica muito lindinha. Lindo, lindo. Parabéns. Ficou maravilhoso o seu trabalho. Obrigada. Então, finalizamos hoje esse nosso encontro costurando com a Belinha, com a Lu. Muito obrigada mais uma vez, Lu. E quem quiser conhecer o seu trabalho, né? Nós vamos deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo, né? Que é Artes da Lu, né? Isso, underline Artes da Lu. Underline Artes da Lu. A gente vai deixar certinho a descrição aqui no vídeo. Gostaríamos muito de agradecer vocês e queremos pedir também, né, o apoio de vocês, de estarem deixando sua curtida no vídeo, seu comentário, suas sugestões, né? Aceitamos até sugestões de aulas, né? Tem vários clientes já mandando, ensina a fazer essa peça, aquela outra peça, né? Que eu tenho dificuldade. Então, estamos abertos para isso, tá?
Muito obrigada mais uma vez e vamos produzir essas lindezas para a Páscoa, né, Lu? Oh, e lembrando que o Artes da Lu, o meu, é Lu com L-U-H. Isso, nós vamos deixar certinho no vídeo. Quem quiser também encomendar a sua cestinha linda com a Lu, é só pedir para ela que ela faz para vocês, viu? Lembrando que a Páscoa tá chegando. Isso mesmo, vamos já produzir ou fazer a sua encomenda, não deixe para a última hora. Até o próximo encontro com a Belinha, costurando com a Belinha.